Minha esposa arrogante permitiu que sua melhor amiga fizesse um pedido de casamento no dia do nosso casamento, e embora eu tivesse dito que não, agora ela está se arrependendo de tudo porque eu quero o divórcio. Minha esposa e eu estávamos planejando esse casamento há mais de um ano. Concordamos em tudo, exceto na lista de convidados. Sabia que minha noiva iria escolher sua amiga Júlia como dama de honra. Júlia pode ser um pouco egocêntrica às vezes, quando saímos com amigos. Ela sempre pede o prato mais caro e depois insiste em dividir a conta igualmente, porque dá menos trabalho. Ela frequentemente faz e cancela planos conforme sua vontade, mesmo que isso atrapalhe toda a minha agenda. Uma vez eu estava planejando um jantar romântico com minha noiva, mas Júlia apareceu em nossa casa sem aviso prévio com bebidas, dizendo que queria passar um tempo com sua melhor amiga. Tentei dizer que não estávamos disponíveis, mas minha noiva insistiu que reagendaríamos nosso encontro para a próxima semana, já que Júlia já estava lá. Dito isso, apoiei a decisão de minha noiva de tê-la como dama de honra, pois era escolha dela, não minha. Achei que poderia tolerar Júlia por um dia pelo bem de minha futura esposa, mas eu estava enganado. Alguns meses atrás, minha noiva mencionou que Júlia queria pedir seu namorado em casamento na nossa recepção de casamento. Rejeitei essa ideia de forma veemente, porque aquele dia era sobre nós e não sobre ela. É claro que eu ficaria muito feliz em ajudar com o pedido de casamento dela, mas fazer isso no nosso casamento seria roubar a atenção do casal recém-casado. Já tinha ouvido outras histórias de pessoas fazendo isso e absolutamente odiava a ideia. Minha noiva concordou comigo e disse a Júlia que ela poderia fazer o pedido em outra ocasião. Ou, pelo menos, foi o que pensei. Nos preparativos para o casamento, fui perguntado várias vezes se ela poderia fazer o pedido durante nossa recepção. Júlia argumentava que seria o único dia em que ambos estariam vestidos formalmente para as fotos e que queria ter uma boa lembrança. Cada vez eu tinha que recusar, dizendo que aquele dia especial era para nós e não queria que fosse arruinado. Fiquei surpreso com a insistência, especialmente da minha noiva. Eu queria que meu dia especial fosse perfeito e expliquei isso à minha noiva pela quarta vez. Um mês antes do casamento, foi o último dia que falamos sobre isso e pensei que finalmente haviam desistido da ideia. No dia do casamento, notei minha agora esposa e Júlia conversando em segredo algumas vezes, mas ignorei, pensando que não era nada. Tudo, incluindo a cerimônia, foi incrível até a decepção. Estávamos sentados assistindo a uma apresentação de slides de nossas lindas memórias e estávamos prestes a fazer nossa dança de casal, quando Júlia de repente pegou o microfone e instruiu todos a fazer em silêncio. Júlia pegou o microfone e instruiu todos a fazer em silêncio. Naquele momento, senti meu estômago revirar. Algo dentro de mim já sabia o que estava prestes a acontecer, mas ainda tinha uma ponta de esperança de que fosse outra coisa, qualquer coisa que não fosse o que eu temia. O salão inteiro ficou em silêncio, os olhares se voltaram para ela. Eu, sentado ao lado da minha esposa, olhei para ela esperando que dissesse ou fizesse algo para impedir, mas o que vi foi um sorriso nervoso quase cúmplice. Meu coração disparou em uma mistura de raiva e decepção tomou conta de mim. Eu gostaria de aproveitar este momento especial para compartilhar algo muito importante, começou Júlia com aquele tom pretensioso que eu já conhecia bem. Meus punhos se fecharam automaticamente. Ela estava mesmo fazendo isso. Ela olhou para o namorado, que estava visivelmente desconfortável, e começou a falar sobre o quanto ele era especial para ela, o quanto ela o amava enquanto eu, sentado no meu próprio casamento, era forçado a assistir a cena mais patética e egoísta que já tinha presenciado. Meu sangue ferveu a cada palavra que saía da boca dela. Todos os olhares que deveriam estar em mim e na minha esposa agora estavam fixados nela e no show absurdo que estava montando. Quando ela finalmente se ajoelhou e fez o pedido de casamento, algumas pessoas aplaudiram, outras pareciam tão desconfortáveis quanto eu. Olhei novamente para minha esposa, esperando que ela percebesse quão errado aquilo era, mas tudo o que ela fez foi bater palmas timidamente, como se tentasse justificar a atitude da amiga. Aquilo foi a gota d'água. Levantei-me e pedi licença. Não esperei pela resposta dela, nem me importe com o que os outros iriam pensar. Fui direto para o lado de fora, respirando fundo para tentar não explodir na frente de todos. Ouvi passos atrás de mim. Em segundos, minha esposa estava lá com um olhar irritado, como se eu fosse o problema naquela situação. Por que você saiu assim? Está todo mundo olhando, ela disse em tom de acusação. Por que eu saí? Sério que você está me perguntando isso? Essa é a sua prioridade agora? Não o fato de que sua amiga arruinou o nosso casamento? Que você permitiu que isso acontecesse mesmo depois de eu ter dito que não, responde gritando. Ela começou a balbuciar algo sobre como não podia dizer não para a Júlia, sobre como era o sonho dela. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E o meu sonho? O nosso sonho? Isso não importa para você? Você deixou o dia que deveria ser nosso se tornar um espetáculo patético para sua amiga. Parabéns, você conseguiu estragar tudo. Ela tentou se defender, dizendo que achava que eu estava exagerando, que era só um pedido de casamento, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Cada palavra dela só me fazia perceber o quanto eu tinha me enganado ao achar que ela me respeitava, que colocava nosso relacionamento acima das vontades infantis da amiga. Eu sabia que aquilo era o começo do fim. Voltei para dentro apenas para pegar minhas coisas e sair daquele pesadelo. Enquanto isso, Júlia já estava sendo cumprimentada por alguns convidados como se tivesse feito algo grandioso. Minha esposa nem sequer tentou me impedir quando fui embora. Ninguém pareceu notar ou importar. Os dias seguintes foram um caos.
Minha esposa tentou justificar suas ações várias vezes, dizendo que Júlia estava arrependida e que tudo não passou de um mal-entendido. Eu, por outro lado, comecei a enxergar tudo com clareza. Júlia não era o verdadeiro problema. O problema era minha esposa, que nunca teve coragem de se impor ou de me priorizar. Eu sabia que não poderia continuar com alguém assim. Pedi o divórcio. Ela ficou chocada, tentou chorar, implorar, mas eu já estava decidido. Não era só sobre o casamento, era sobre tudo. Era sobre cada vez que ela colocou os outros acima de mim, cada vez que deixou Júlia interferir em nossa vida. Não havia mais volta. Mas eu não queria apenas me divorciar, eu queria que ela entendesse o peso de suas escolhas. Enquanto organizávamos os detalhes do divórcio, fiz questão de ser firme. Disse a todos os nossos amigos e familiares exatamente por que estávamos nos separando. Contei em detalhe o que aconteceu no casamento, sem poupar nada. A imagem que ela tanto prezava começou a ruir. Júlia também não escapou. Fiz questão de expor sua atitude em redes sociais, contando como ela tinha roubado o foco do nosso casamento para seu próprio benefício. As pessoas ficaram do meu lado. Júlia perdeu muitos amigos e até o respeito de alguns parentes. Descobri mais tarde que o namorado dela, a quem ela havia proposto o casamento, terminou com ela pouco depois, dizendo que não queria ficar com alguém tão egoísta quanto a minha ex-esposa. Ela teve que lidar com as consequências de suas escolhas sem minha presença, sem o apoio que sempre dei. Ela finalmente percebeu o que tinha perdido, mas para mim era tarde demais. Eu segui em frente livre daquela confusão e com a certeza de que nunca mais permitiria que alguém me desrespeitasse daquela maneira. O que mais? Minha tormenta não é o que aconteceu no dia do casamento, mas o que ele simbolizou. O casamento deveria ser um marco, o início de uma vida em que dois se tornam um, construindo algo maior juntos. Mas naquele momento percebi que esse ideal nunca foi uma realidade para nós. Eu nunca fui prioridade para ela. Isso ficou claro de maneira humilhante no único dia que deveria ser exclusivamente sobre nós dois. Júlia, com sua arrogância e egoísmo, roubou o microfone e o palco. Mas quem abriu espaço para ela foi minha ex-esposa. Ela não só permitiu que isso acontecesse, como tentou me convencer de que eu estava exagerando, de que era apenas um pequeno detalhe, um momento especial para outra pessoa. Como se o nosso dia pudesse ser dividido. Como se o brilho do casamento não fosse algo único e sagrado para nós dois. Era o cúmulo da falta de consideração e, honestamente, um reflexo de todo o nosso relacionamento. Eu me dei conta de algo que deveria ter sido óbvio muito antes. Eu não era uma prioridade para ela. Júlia sempre foi, de certa forma, mais importante. Quando ela cancelava planos por causa de Júlia, quando ela deixava Júlia interferir em momentos importantes, eu ficava em segundo plano. Eu me dizia que eram coisas pequenas, que em um relacionamento é preciso ceder, que a amizade é importante. Mas existe uma linha entre ceder por amor e se tornar um figurante na sua própria história. No dia do casamento, percebi que para ela eu era apenas isso, um figurante no que deveria ter sido a nossa celebração. A ironia é que Júlia nem sequer ficou com o cara para quem ela se ajoelhou e pediu em casamento no meu grande dia. Não demorou muito para ele perceber quem ela realmente era e terminar tudo. Isso só tornou ainda mais absurdo o fato de que minha ex-esposa arriscou o que tínhamos por uma pessoa que claramente não sabia o significado de respeito. Ela jogou fora o que deveria ser o início da nossa vida juntos por um pedido de casamento que não levou a lugar nenhum. Minha ex-esposa, claro, continuou achando que eu estava exagerando durante todo o processo de divórcio. Ela me acusou de ser egoísta, de não entender a importância das amizades, de estar criando tempestade em copo d'água. Mas a verdade é que não se tratava só de Júlia e ela sabia disso. Eu deixei claro que o problema era maior. Não era só sobre aquele momento específico, era sobre o padrão que aquilo representava. No dia do nosso casamento, eu não deveria ter que competir pela atenção com ninguém. O foco deveria ser nós dois, o nosso amor, a nossa união. E ela não conseguiu compreender isso. Eu tentei explicar a ela, mas as palavras começaram a parecer vazias. Por que eu deveria insistir para que alguém entendesse algo tão simples? Se ela não conseguia enxergar que o casamento era sobre nós dois, que naquele dia nós deveríamos ser o centro das atenções, então ela nunca entenderia o que significa estar realmente comprometida com alguém. Eu não queria passar o resto da minha vida sendo a última opção, vivendo à sombra das prioridades dela. Hoje, olhando para trás, eu vejo quanto me libertei ao tomar a decisão de sair daquele relacionamento. O casamento não foi arruinado apenas por Júlia. Foi arruinado pela incapacidade da minha ex-esposa de se impor, de me priorizar, de nos priorizar. Ela sempre achou que estava fazendo o melhor que podia. Mas a verdade é que ela escolheu não me colocar em primeiro lugar. E eu decidi que se não sou a prioridade de alguém, prefiro ficar sozinho. Não me arrependo de nada. Algumas pessoas podem pensar que foi uma reação exagerada, mas eu sei o que quero, não quero e não vou aceitar ser apenas um espectador na minha própria vida, principalmente no dia do meu ponto. Esse dia deveria ter sido sobre nós. Ela escolheu dividir o palco. Isso disse tudo o que eu precisava saber. Minha ex-esposa, ela ainda tenta se justificar para outras pessoas. Diz que eu fui egoísta, que não soube ver o lado dela. Mas quem realmente entende o que significa um relacionamento, sabe que naquele dia não havia outro lado. Era sobre nós ou não era nada. Ela escolheu nada ao permitir que Júlia roubasse o nosso momento. Quanto a mim, eu segui em frente. Aprendi que o respeito e a prioridade são essenciais em qualquer relacionamento.
O amor não é suficienteza e não há equilíbrio, se uma pessoa sempre tem que sacrificar o que importa enquanto a outra não move um dedo. Agora prefiro estar só, mas em paz, do que em um relacionamento onde meu valor é constantemente diminuído. Meu casamento foi um fracasso, mas ele me ensinou algo valioso: nunca aceitar menos do que mereço. E se algum dia eu me casar novamente, será com alguém que compreenda que naquele dia e em todos os outros, nós dois seremos a prioridade um do outro. Porque sem isso, não há união que vale a pena. Depois de tudo o que aconteceu, a vida seguiu seu curso, mas não sem deixar marcas em todos nós. Cada um de nós colheu o que plantou naquele dia fatídico e nos meses que se seguiram. Eu, minha ex-esposa, Júlia e até mesmo o ex-namorado dela, enfrentamos as consequências de nossas ações, escolhas e valores, ou da falta deles. Minha ex-esposa, por exemplo, tentou por muito tempo se convencer e convencer os outros de que eu era o vilão da história. Ela repetia para todos que eu havia exagerado, que eu era egoísta e incapaz de compreender a importância de amizades como a dela com Júlia. Alguns acreditaram, é claro, mas muitos, ao saberem dos detalhes do que aconteceu no casamento, não conseguiram defender sua posição. Ela acabou se isolando, pois aqueles que antes nos admiravam como um casal passaram a questionar sua capacidade de valorizar as pessoas à sua volta. Pior ainda, ela começou a perceber lentamente o impacto de suas escolhas. Sem o apoio constante que oferecia, sem alguém para sempre estar ao seu lado, ela se deu conta de que Júlia, a quem ela priorizou tantas vezes, não retribuía da mesma forma. Depois que o namorado de Júlia terminou com ela, o foco de Júlia mudou e minha ex-esposa começou a sentir na pele o que significa ser a segunda opção. Quando ela precisava de conselhos, de ajuda ou apenas de companhia, Júlia estava ocupada. E então a verdade ficou clara para ela: Júlia não era uma amiga, era alguém que usava os outros para seus próprios benefícios. Essa realização, embora amarga, foi o preço que ela teve que pagar por ter me colocado em segundo plano tantas vezes. E Júlia colheu exatamente o que plantou. O namorado a deixou pouco depois da cena patética no meu casamento. Ele deixou claro que não queria ficar com alguém tão egocêntrico, tão alheio ao impacto de suas atitudes nos outros. A queda de Júlia foi ainda mais rápida do que eu esperava. Muitas pessoas ficaram do meu lado depois que expus o que aconteceu. Ela perdeu o respeito de amigos e até de alguns familiares. Sua reputação, antes construída em cima de um falso charme e de manipulações sutis, se desfez. Ela tentou voltar ao círculo social que compartilhávamos, mas ninguém queria ser associado à pessoa que havia arruinado um casamento por puro egoísmo. O ex-namorado de Júlia, por outro lado, seguiu em frente de forma admirável. Descobri, através de um amigo em comum, que ela encontrou alguém que realmente o respeita e valoriza. Casou-se alguns anos depois com uma mulher discreta e gentil que, ironicamente, foi descrita como o oposto de Júlia. Fiquei feliz por ele, pois ao contrário delas, ele nunca pareceu fazer parte da manipulação ou do drama que Júlia causou. Ele foi tão vítima quanto eu, e ver que ele encontrou felicidade foi um pequeno conforto no meio do caos. E eu? Eu também segui em frente, mas de um jeito que não imaginava. Depois do divórcio, foquei em mim mesmo, no que realmente importava. Comecei a redescobrir hobbies que havia abandonado, me reconectei com amigos. Aos poucos construí uma vida que era exclusivamente minha. No início foi difícil lidar com a decepção, com a sensação de ter investido tanto em alguém que não me valorizava. Mas com o tempo, essa mágoa deu lugar à gratidão por ter me libertado de algo que nunca me faria feliz a longo prazo. Em termos profissionais, alcancei mais do que poderia imaginar. Sem os dramas e distrações que minha ex-esposa e Júlia traziam para minha vida, consegui me dedicar plenamente à minha carreira. Em poucos anos, conquistei promoções e reconhecimento. Hoje, olho para trás e percebo que o que aconteceu naquele casamento não foi um fim, mas o início de uma nova fase. Uma fase em que eu sou a prioridade na minha própria vida. Quanto ao amor, decidi ser mais criterioso. Não tenho pressa, mas sei que se me casar novamente, será com alguém que compreenda que naquele dia e em todos os outros, nós dois seremos a prioridade um do outro. Porque sem isso, não há união que vale a pena. O relato foi esse, pessoal. Se gostou e quer mais histórias, comente e me siga. Terá atualizações todos os dias.